Sejam todos bem-vindos. Vamos retomar estas sessões de pequenos cursos sobre grandes pinturas e desta vez optei pelo retrato do Sr. e da Sra. Andrews, pintados por um pintor inglês chamado Thomas Gainsborough em 1749. É um quadro que mede 70 cm por 1,19 m e está presentemente na National Gallery de Londres. É um quadro muito conhecido, já se tornou praticamente um ícone. Eu diria que não há nenhum livro de história sobre a Revolução Agrícola Inglesa que não represente este quadro de uma maneira ou de outra. Se repararmos bem, do lado esquerdo, onde tradicionalmente aqui na Europa se começa a leitura, vemos um enorme carvalho e em frente do tronco um jovem casal. São o Sr. e a Sra. Andrews, ou Mr. e Mrs. Andrews, como aparecem referidos no museu já indicado. O que este quadro tem de diferente é que 2/3 são ocupados por uma vista da sua propriedade de Aubery. Não era normal, o normal era que a pintura se centrasse nas pessoas e que a paisagem fosse apenas o fundo de personagens escolhidos pela sua importância. Aliás, a fórmula foi tão rara e tão inovadora que mesmo o próprio Thomas Gainsborough nunca repetiu o esquema, embora tenha sido um paisagista até ao fim da vida. Tudo indica que foram os Andrews que insistiram que fosse assim. Outros autores acham que poderia ter sido uma proposta do próprio pintor, do próprio Gainsborough. Eu penso que nunca saberemos, mas também neste momento isto não é o mais importante. O quadro pertenceu à família, esteve pendurado em destaque na sua mansão até 1960 e nessa altura foi vendido à National Gallery porque a família tinha enormes dívidas fiscais ao Estado inglês e para conseguir cobrir essas dívidas teve mesmo que vender o quadro. Nós sabemos pelos registros paroquiais da região que o Sr. Andrews tinha 22 anos quando casou em Sudbury, uma pequena vila de Suffolk, com Frances Mary Carter, que tinha nessa altura 16 anos, no dia 10 de novembro de 1748. Cerca de um ano antes de este quadro ter sido pintado, eventualmente até menos de um ano. O pintor Gainsborough tinha mais ou menos a mesma idade, era um ano mais novo que Robert Andrews e também se tinha casado há pouco tempo. Ele tinha casado com Margaret Burr. A noiva já estava grávida e como tal eles casaram-se numa pequena capela de Londres que tinha a má reputação de nela se efetuarem os enlaces das mulheres que não iam virgens para o casamento. Como veremos, ao contrário do casamento dos Andrews, o casamento de Gainsborough não foi um casamento feliz. Bom, após a sua formação como artista em Londres, Gainsborough tinha, em 1749, voltado a Sudbury, que era justamente a sua cidade natal, ou a sua vila natal. Olhando para o quadro, nós vemos que o trigo já foi apanhado, pelo que podemos concluir que a pintura foi feita no verão e, muito provavelmente, em setembro, pois já era época da caça e vemos que Robert Andrews já tem na mão uma arma de caça. Os Andrews eram, nessa altura, os fidalgos locais e Gainsborough ainda estava muito longe de alcançar a fama que viria a ter posteriormente. E nesta altura ganhou a encomenda porque era o único pintor disponível para pintar os Andrews nesta zona de província, não é? Os Andrews tiveram sorte porque acabaram por ficar imortalizados, o que não aconteceria se por acaso tivessem sido pintados por algum artista de menor categoria. O trigo apanhado é um símbolo de prosperidade, tradicionalmente, mas também pode referir-se à fecundidade da terra, mas também a uma alegoria do casamento e à fecundidade do casamento. Aliás, há outras referências ao casamento. A pequena árvore que cresce entre as duas maiores à direita,
duas subtis sugestões eróticas, a espingarda do homem, o pássaro incompleto no regaço da mulher e o cão, símbolo da fidelidade matrimonial. São tudo símbolos muito antigos, usados na pintura desde há muitos séculos e que Gainsborough inevitavelmente conhecia. Nós não sabemos porque é que o quadro ficou por acabar. Realmente o regaço da Sra. Andrews está por acabar. Há quem diga que foi considerado obsceno. A maior parte dos autores acham que, pura e simplesmente, Gainsborough não acabou por preguiça. Gainsborough era um grande artista, mas era muito pouco organizado. Ele dizia com muita frequência que o gênio e a regularidade são inimigos mortais. Como é evidente, não temos de concordar. Ao longe, entre as árvores, vê-se o campanário da igreja de St. Peter, de Sudbury, onde se fizera o casamento. A vila de Sudbury tinha 3 igrejas, o que simboliza alguma prosperidade. Aliás, em 1724, Daniel Defoe, o famoso escritor, passou pela vila e descreveu-a como muito povoada e rica. Para além da agricultura, era um centro de produção têxtil artesanal. O avô da noiva tinha enriquecido no comércio de panos e depois tinha investido os ganhos em terras. E a propriedade onde o casal Andrews está representado tinha sido comprada há pouco tempo, justamente pelo avô da noiva. E em breve tornou-se um dos maiores proprietários da região. Fez bem, porque a produção de têxtil artesanal estava naquele momento a entrar em declínio e aos poucos iria ceder à concorrência da Revolução Industrial mecanizada pela máquina a vapor que estava a nascer noutras regiões de Inglaterra. O pai de Gainsborough, uma curiosidade, também tinha uma pequena fábrica têxtil que tinha falido uns anos antes, em 1733. E a culpa dessa falência foi da má gestão. Os contemporâneos diziam que Thomas Gainsborough, o pintor, tinha herdado do pai a negligência na gestão dos bens. Aliás, sabemos que todo o dinheiro que Gainsborough ganhava era gasto em boa vida ou então em materiais para novas pinturas. De qualquer maneira, ele tinha um talento natural e o que levou a família a enviá-lo para Londres, onde ele estudou com o gravador francês Gravellot. O Gravellot era um homem muito ligado à decoração rococó e vê-se esta influência, por exemplo, no desenho do banco, onde a senhora se senta com as formas delicadas e onduladas, tão em moda na Europa em meados do século XVIII. Gainsborough era um homem que gostava de pintar paisagens. O seu sonho foi sempre pintar paisagens à maneira dos holandeses, mas teve que se defrontar com o mercado inglês. O mercado inglês exigia retratos e, sem dúvida, que foi aqui neste quadro que ele pôde equilibrar, talvez o único da sua carreira, em que ele equilibrou o gosto pela paisagem e a necessidade dos retratos que lhe permitiam viver. Dizia-se nessa altura em Londres que a pintura de paisagem só servia para decorar a parte superior das portas e chaminés e, do modo geral, era muito mal paga. Se algum pintor queria realmente triunfar na vida, tinha que se dedicar ao retrato. Era o tema por excelência na Inglaterra de 1748, 1749. Bem, como eu disse, em 1748, depois de estudar em Londres, Gainsborough volta à sua terra natal em busca de clientes. O mercado londrino estava já atulhado de grandes artistas e era muito difícil a Gainsborough concorrer, por exemplo, com Sir Joshua Reynolds e outros retratistas famosos que dominavam o mercado na capital. E, portanto, temos de dizer que ele teve sorte em ter esta encomenda, não é? Não era fácil ir para a província, sendo aí um jovem artista, e ter esta encomenda. Sabemos que o quadro, na realidade, não agradou à sociedade local porque não destacou devidamente os retratados. As figuras são colocadas ao mesmo nível da paisagem. E isto era não só inovador,
mas desagradou. Eventualmente, por isto também, o Gainsborough não terá terminado o quadro. Provavelmente o casal Andrews terá dito: olha, nós pagamos o que temos que pagar e você leva a vossa vida porque não gostamos daquilo que está a fazer, não é? No futuro ele nunca mais repetirá o esquema. Não vale a pena, percebeu ele, insistir nas paisagens, tendo em conta o mercado inglês daquela época. Enfim, Gainsborough ganhou a sua vida a pintar retratos e fez, essencialmente, o seu mercado era aquilo que os ingleses chamavam a landed gentry, portanto uma espécie de uma classe média alta rural. Não estamos a falar dos grandes titulares, estamos a falar de gente que vivia dos rendimentos, que se dedicavam à política, que forneciam grande parte dos deputados do Westminster, e que tinham o verdadeiro poder, porque sem aprovação parlamentar o rei Jorge II nada podia fazer nesta altura. Não nos esqueçamos que o cargo de deputado em Inglaterra não era pago, portanto só pessoas muito ricas é que podiam ocupar cargos políticos. Esta landed gentry, esta aristocracia não titular, contava com cerca de 15 mil famílias, não é? E a riqueza da terra e os melhoramentos que estavam a fazer permitiam-lhes obter em média 1.000 a 3.000 libras de renda anual, o que era um valor enorme para a época, quer dizer, 1.000 a 3.000 libras correspondem hoje 250 mil euros a 750 mil euros, portanto, isto permitia construir mansões, permitia-lhes constituir coleções de arte, permitia-lhes mandar os seus filhos estudar nas melhores universidades ou fazer um grand tour pela Europa, em que visitavam os monumentos da Europa, iam às óperas, iam aos teatros, colecionavam antiguidades, coisa que era muito difícil de fazer em países menos abonados. Obviamente não estamos a falar das grandes famílias titulares, que essas sim podiam receber muitíssimo mais e tinham um estilo de vida ainda muito superior, não é? Gainsborough dependia deles, embora no fundo desprezava-os, não é? Ele escreveu em certa altura: não há pior inimigo para um verdadeiro artista do que estes landed gentry, ou estes gentlemen. A única coisa que tem digna de interesse é a sua bolsa. Isto disse o Gainsborough, ou escreveu o Gainsborough, não é? E os Andrews eram um bom exemplo desta aristocracia. Notemos que Robert está numa pose descontraída, mas ao mesmo tempo olha-nos com superioridade. O traje claro e elegante era considerado o apropriado para a caça, ocupação digna de um cavalheiro. Provavelmente mais tarde seria substituído por uma casaca mais escura para se apresentar ao jantar, e corresponde exatamente à última moda de 1749 em Inglaterra. Ele pôs os pés na raiz de um castanheiro. O castanheiro simboliza a permanência, a estabilidade, mas também as raízes da família que supostamente estavam naquela terra. Há aqui um bocado de teatralidade, porque dá a entender que a família de Robert já pertenceria àquela terra há muito tempo, mas Robert só era dono da terra há menos de um ano, e a família da noiva tinha comprado a terra, como já vimos, também há muito pouco tempo, não é? Mas estes cavalheiros eram sem dúvida nenhuma o verdadeiro poder na Inglaterra. Bom, aliás, Robert Andrews aparece-nos aqui como um pretenso aristocrata, mas ele não está assim sincero. Na realidade ele era filho de um ourives. O pai era um ourives de Londres. É até possível que Gainsborough tivesse vivido em sua casa durante a sua aprendizagem para ourives na sua juventude, e daí talvez ter conhecido Robert Andrews. Não há uma certeza quanto a isto. Sabemos que o Sr. Andrews, pai, tinha juntado algum dinheiro a emprestar dinheiro a juros muito elevados. Entre os devedores estavam muitas das famílias nobres mais importantes e até o príncipe de Gales, Frederico.
Este Frederico não chegou a ser rei porque morreu antes do irmão, e foi o irmão Jorge III que herdou o trono. Para termos uma ideia, o príncipe de Gales devia ao Sr. Andrew Spy o correspondente a 30 mil libras, ou seja, 7 milhões e meio de euros, que não sabemos se chegou a pagar. Este Sr. Andrew Spy comprou uma enorme mansão em Grosvenor Square, a zona cara de Londres, onde veio a gerir vários negócios que incluíam navios e negócios coloniais, e tinha também o cargo de cobrador das dívidas do príncipe Frederick. Mandou o filho estudar para Oxford e comprou-lhe terras no Suffolk. Portanto, o Sr. Andrews, no fundo, tinha uma origem mais burguesa do que aristocrática. E, naturalmente, como queria que o filho ganhasse status, arranjou-lhe uma esposa convenientemente pertencente à pequena nobreza rural. Robert começou a vida como proprietário rural e mais tarde herdou os negócios do pai. Dizia-se do pai que nunca se divertiu um único dia de vida até morrer aos 79 anos. De Robert filho, dizia-se que nunca trabalhou um único dia de vida até vir a falecer passado uns anos. Robert e Frances tiveram 8 filhos e assim consolidaram a sua árvore genealógica. E, portanto, podiam considerar-se como a raiz de uma nova genealogia ao apoiar-se no carvalho. Francis Mary Carter não teve opinião no casamento. Para o seu pai, que já vimos era oriundo da nobreza rural, casar com o próspero Robert Andrews era uma forma de dourar o brasão, algo muito típico naquela altura. Meninas da aristocracia casavam com homens da burguesia. O casamento foi decidido por advogados e notários, em que o mais importante era deixar fundos especiais que não pudessem ser usados por herdeiros esbanjadores. E tudo era fixado, desde as heranças, dotes, até ao dinheiro pessoal da esposa. Há um pintor desta época chamado William Hogarth, que pintou uma série de quadros que mostram justamente o que era um casamento à moda desta época. Aliás, há uma famosa peça teatral desta época, do dramaturgo John Gray, chamada The Beggar's Opera, em que há um personagem que tem uma frase muito engraçada sobre o que era o casamento na Grã-Bretanha por alturas meados do século XVIII. Diz o seguinte, o personagem, portanto, só a esperança numa confortável viuvez mantém o bom humor das esposas, e perder o marido é a finalidade de todas as cláusulas matrimoniais. Foi, aliás, como já vimos, Francis Carter que trouxe em dote a propriedade de Auberry, aqui pintada, que confinava, aliás, com as terras do pai. A casa não aparece no quadro, e não aparece por uma razão muito simples, porque na época era apenas uma casa pequena, vinda de uma família que não era necessariamente rica, ou muito rica, apesar dos pergaminhos aristocráticos. Nós sabemos que Robert mandou fazer uma nova casa, justamente no local onde foi feita esta pintura, e que a decorou luxuosamente, e foi nessa casa que se manteve esta pintura até 1960. Esta casa, que ainda hoje existe, contrastou com as casas nobres da vizinhança, que geralmente estavam envelhecidas e a precisar de obras. Francis está vestida à moda campestre, um chapéu simples, um vestido também simples, mas de uma simplicidade aparente, porque um olhar mais cuidadoso mostra que é feito de materiais caros como sedas. Os tons azul e amarelo eram os apropriados para a época quente e ditavam a última moda em 1749. Muito provavelmente as sedas terão vindo de França, e o costureiro seria provavelmente londrino ou parisiense. Uma coisa que Gainsborough se destaca em toda a sua obra é a sua capacidade para pintar nuvens e vestidos femininos, e isso nota-se muito bem neste quadro. Estranhamente, o casal acabou por se dar bem, não é? Quem lê Jane Austen sabe que
a principal preocupação num casamento era o rendimento do marido, o resto era acessório. Frances não chegou a viúva, morreu em 1780, Robert morreu em 1806. Note-se o olhar calculista e os lábios cerrados de Frances. Nós sabemos que ela era uma mulher prática, calculista e que não era uma mulher romântica. Sabemos que ela aceitou o casamento porque o marido era rico. E deu-se bem com ele porque o marido era rico. E se calhar por isso foram felizes. Gainsborough, pelo contrário, não foi feliz na sua vida conjugal. A sua esposa Margaret tinha uma ascendência ilustre. Ela era filha legítima do Duque de Beaufort, que era o embaixador da França em Londres, mas este não o reconheceu, embora lhe tenha deixado uma renda anual vitalícia de 200 libras, cerca de 50 mil euros. O problema é que Gainsborough era completamente descuidado com o dinheiro. Gastava nas coisas mais inúteis e ela não lhe perdoava por isso, insistia sempre que ele trabalhasse mais e gastasse menos. Ele dizia que ela não o deixava divertir-se com os amigos e o casal foi muito infeliz por falta de dinheiro. Gainsborough dizia com frequência e escreveu mesmo que a minha mulher não foi feita para me tornar feliz. Bom, vamos então terminar destacando o que é que torna este quadro tão único. Não é, de modo algum, ser um retrato. É justamente o facto de a maior parte, ou uma parte substancial do quadro, ser ocupado com a paisagem. A paisagem à direita é idílica. Está desenhada quase como um jardim, com vários planos marcados pelas árvores, como era habitual. Mas, na realidade, não é um jardim, é uma paisagem agrícola. E é isto que destaca a originalidade do quadro, tornando um testemunho raro. Os proprietários ingleses de meados do século XVIII estavam a iniciar aquilo que ficou conhecido na história como a Revolução Agrícola, a introduzir novas tecnologias, novos métodos de cultivo que permitiram aumentar estratosfericamente, podemos dizer, a produção agrícola e que permitiram que hoje em dia seja possível que a maior parte da população da terra seja alimentada, havendo apenas uma pequena percentagem a trabalhar na agricultura. Quando até aí era justamente o contrário, era preciso que cerca de 80% a 90% das pessoas trabalhassem a terra para que os outros 10% pudessem dedicar-se a outras atividades. Sem esta revolução agrícola não teria sido possível a construção do mundo moderno praticamente em todos os seus aspectos, não é? Nós vemos não só o campo de trigo, vemos também carneiros no curral, vemos as famosas enclosures e vemos que as florestas cerradas já não existem, não é? É natural que o casal Andrews, que como vimos foi um casal próspero, estivesse extremamente orgulhoso da sua propriedade e das inovações que estavam a ser feitas na sua propriedade. E talvez quisessem mostrar o seu orgulho, até porque eram jovens, em serem inovadores. Não é? Nem todos tiveram esta preocupação de destacar estas suas características inovadoras. E daí a grande importância deste quadro, e daí ter-se tornado o ícone, como eu disse no início, reproduzido em praticamente todos os livros de história, porque é uma situação que nos representa justamente a revolução agrícola que se estava a fazer na Grã-Bretanha. Podemos simpatizar ou não com o casal Andrews, podemos gostar mais ou menos de Gainsborough como pintor, mas não há dúvida que o mundo deve muito a esta gente, sem as quais seria impossível ainda hoje alimentar toda a população do planeta. Gainsborough deixou esta marca histórica representada neste quadro, que é justamente uma das highlight paintings da National Gallery de Londres. Boa tarde e até à próxima sessão.